Ok, bom dia, irmãos. Ah, é muito bom nós podermos mais uma vez aprender da palavra do Senhor juntos, né? Estou aqui numa missão difícil, porque nesses últimos dias a gente tem ouvido grandes ensinos, grandes estudos da palavra de Deus, né? Através do Warren, e fazer um estudo bíblico no meio aí dessa série tem que estudar bastante para a gente poder corresponder, né? Mas eu fico feliz pela oportunidade que a gente tem, né? E eu gostaria de olhar para um texto que está ali em Deuteronômio capítulo 6, um texto que ele é bastante conhecido, ele é um texto central, principalmente dentro do judaísmo, né? Ele se tornou um texto central e é um texto que nós algumas vezes precisamos nos voltar para ele e estudá-lo, porque esse texto ele é um resumo da vontade de Deus para o seu povo. E ele serve para nós também, mesmo no contexto de nova aliança. É claro que ele foi ensinado, né, foi dado na antiga aliança, mas ele serve para nós também que estamos na nova aliança, e ele tem muitas coisas a nos ensinar sobre a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja e espera de nós, e como nós devemos viver com fidelidade diante do Senhor. Então, nós vamos ler o texto, Deuteronômio, no capítulo 6, e vamos procurar extrair aqui alguns princípios para uma vida de fidelidade. Vamos ler, então, Deuteronômio, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler o capítulo todo, são 25 versículos, e são necessários para que a gente possa compreender o texto. Então, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1, estou lendo na atualizada aqui, nos diz o seguinte: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Versículo 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus estatutos e os estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Versículo 20. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: o que significam os testemunhos
os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar terra, e sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender e a aprender a sua palavra nessa manhã. Muito bem, irmãos. Como eu já disse, é importante nós entendermos que esse texto ele está em um contexto específico de Israel. Eles estavam, depois de quase 40 anos, peregrinando no deserto, né? Aquela história que começa lá atrás, com a promessa de Deus a Abraão, termina essa primeira parte com Jacó e sua família no Egito. Depois eles se tornam escravos ali por mais de 400 anos e Deus os liberta por meio de Moisés. E depois de quase 40 anos peregrinando no deserto, chega um momento, então, em que eles estão perto de tomar posse da terra de Canaã. E o livro de Deuteronômio, que significa literalmente uma segunda lei, né, na verdade é uma repetição, uma condensação dos outros livros do Pentateuco, e traz para nós alguns discursos de Moisés, né? 4 discursos de Moisés que ele faz antes de morrer, e esse texto faz parte do segundo discurso. Enfim, o povo está perto de receber, então, a bênção da promessa de Deus, e agora o Senhor está prometendo algumas coisas e pedindo algumas coisas, né? Ordenando algumas coisas. Óbvio, irmãos, nós não estamos tomando posse de uma terra, nós não estamos no mesmo contexto geográfico, social e histórico que Israel. Então, nós não podemos interpretar esse texto, extrair tudo e aplicar tudo para nós, porque estamos em um contexto bastante diferente. Mas nós podemos extrair e devemos extrair alguns princípios eternos desse texto, que cabem dentro do nosso contexto, de qualquer outro contexto. Como nós sabemos, a Bíblia ela é atual, ela serve para nós, ela tem ensino para nós, como Paulo disse, né? Tudo que antes foi escrito para o nosso ensino. Então, nós conseguimos e devemos extrair alguns princípios aqui. Eu gostaria, então, de meditar nesse texto e pensar em 4 princípios eternos aqui, a respeito da nossa fidelidade a Deus. O capítulo 6 de Deuteronômio, juntamente com o capítulo 7, nos ensinam muito dessas coisas. Então, nós chegamos nesse texto, e esse texto ele é conhecido como o centro do Pentateuco, para o judaísmo, né? O judaísmo entende esse texto como o centro do Pentateuco. O Senhor Jesus citou pelo menos 2 versículos desse texto aqui que nós encontramos no momento. Ele cita o versículo 16, não tentarás o Senhor teu Deus, quando tentado pelo diabo. O Senhor cita esse versículo, e também ele cita o versículo 5, que é um dos versículos que nós mais conhecemos nesse texto, né? É importante destacar, esse texto é conhecido como o Shema Israel, porque esse verbo Shema é o verbo ouça, que aparece nos versículos 3 e 4 desse texto, né? E o Senhor, então, está passando por meio de Moisés esses princípios e prometendo sucesso àqueles que cumprissem esses princípios. Isso fica claro no versículo 3, quando ele diz: para que bem te suceda. Mas é importante nós pensarmos que o conceito bíblico de sucesso não é o contexto do mundo de sucesso, né? O mundo entende sucesso como a ausência de problemas, a ausência de lutas, de dificuldades, como uma situação onde está tudo bem. Esse não é o sentido aqui. Quando o Senhor diz para que bem te suceda, ele não está falando de ausência de problemas, ausência de conflitos e tudo mais, até porque são essas coisas que vão caracterizar o futuro próximo aqui de Israel, né? Muitas guerras, muitas conquistas, batalhas e desafios a serem
feitos, né? Desafios a serem realizados. O sucesso é temer ao Senhor. E esse é o sentido do texto. No versículo 2, o Senhor deixa muito claro, né? Ele está passando esses princípios com o objetivo de que o povo tema ao Senhor. Sucesso, então, é temer ao Senhor. É nesse sentido também que nós encontramos o Senhor falando com Josué no capítulo 1. O Senhor diz para Josué claramente, para que sejas bem-sucedido. Mas bem-sucedido é temer ao Senhor. Bem-sucedido é caminhar com o Senhor, não é ausência de problemas. Isso precisa ficar claro, porque nós vivemos dias onde nos tem dito que caminhar com o Senhor é a ausência de problemas, né? Nós sabemos que não é isso, nós sabemos que a palavra de Deus nos leva no caminho oposto a isso. Uma vida de fidelidade, irmãos, pensando no sentido desse texto, onde o Senhor então está ensinando princípios de fidelidade, viver uma vida de fidelidade é a nossa resposta mínima diante do nosso Deus, da sua grandeza e principalmente de tudo que ele fez por nós. Assim como ele fez com Israel era escravo, né, do Egito. O Senhor fez algo maior por nós. Nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos perdidos sem Deus no mundo, nós estávamos sem esperança e o Senhor nos libertou das trevas e nos transportou para a luz. O Senhor nos deu bênçãos infindáveis. Nós somos chamados de povo de Deus, nós somos chamados de filhos de Deus, nós temos bênçãos, privilégios enormes. Diante de tudo isso, não é mérito nosso, uma vida de fidelidade é a nossa resposta ao Senhor. Nós não devemos ser fiéis ao Senhor como uma condição para sermos salvos, né? Nós não podemos pensar isso, que a nossa fidelidade é que garante a nossa salvação. E se assim fosse, irmãos, nenhum de nós conseguiríamos nos manter salvos, né? Porque nós somos infiéis, o nosso coração é pecador, mas a palavra de Deus nos garante que a fidelidade é uma resposta nossa ao Senhor. Não é uma condição para a salvação, porque o Senhor nos salva e nos garante a nossa salvação. Nós temos a segurança da nossa salvação. Ninguém nos tira aquilo que o Senhor nos deu através da sua graça. Mas como nós temos vivido diante dessa graça, diante de tamanhas bênçãos que o Senhor tem nos dado? É isso que nós precisamos nos avaliar. E esse texto nos dá condições de fazermos isso. Nós precisamos nos atentar para esses princípios que o Senhor nos passa na sua palavra. E o primeiro deles que o Senhor nos ensina é que para sermos fiéis ao Senhor, nós precisamos meditar e praticar na palavra de Deus. E isso fica muito claro aqui, logo no primeiro versículo, quando ele diz assim: estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Quando ele diz estes são os mandamentos, ele está fazendo uma referência a tudo que foi dito antes, né? Todo o texto que tem antes. São muitos mandamentos, são muitos princípios, são muitas coisas que o Senhor deixou claro para Israel, porque Israel estava se tornando uma nação, e uma nação precisa de leis, precisa de regras. E o Senhor, então, está passando tudo isso para esse povo aqui. Eles estavam possuindo a terra e precisavam de leis, de regras, de leis no sentido civil, de leis no sentido moral, de leis no sentido de adoração, dos sacrifícios. Tudo isso é regulamentado pelo Senhor até esse ponto. E o Senhor não deixa o seu povo sem instrução, não deixa o seu povo sem uma direção. E nós encontramos aqui, então, 3 adjetivos que são dados à palavra de Deus. São eles: mandamentos, estatutos e juízos. E ao contrário do que pode parecer, esses 3 termos eles não são necessariamente sinônimos, embora eles se refiram à palavra de Deus, não é? Se referem ao mesmo termo, mas eles não são sinônimos. Mandamento no original a palavra é um conjunto de ordenanças que o Senhor nos deixou. Interessante notar que até hoje, dentro do judaísmo, quando um homem judeu ele faz 13 anos, né, um garoto faz 13 anos, ele passa por um ritual que se chama Bar Mitzvah. Ele se torna um filho da lei. Na tradução literal de Bar Mitzvah, não é um filho da lei. Ou seja,
alguém que é responsável pelos seus próprios atos. Irmãos, a Bíblia está recheada de mandamentos do Senhor para nós, né? O Senhor nos dá seus mandamentos. E se nós queremos fazer a sua vontade, nós temos que obedecer esses mandamentos. Os mandamentos não são para nos aconselhar, eles são ordenança para nós. E nós só podemos obedecer a Deus se nós conhecermos os seus mandamentos, conhecermos a sua vontade. Nós vivemos dias em que as pessoas têm dito, né, têm procurado conhecer a vontade de Deus. Muitos têm tentado conhecer a vontade de Deus, muitos têm tentado entender a vontade de Deus. Mas poucos têm olhado e procurado essa vontade na palavra de Deus, naquilo que Deus revelou. Muitos estão tentando ter algumas revelações, experiências e sonhos e coisas do tipo, quando Deus nos ordenou e nos disse qual é a sua vontade. E a sua vontade está dita para nós através dos seus mandamentos. Depois, além da palavra mandamento, nós encontramos também estatutos. É um outro termo usado pelo autor. Esses são os estatutos. E estatuto está ligado mais a uma forma de vida, a uma forma de proceder. É um código de ética, um código de conduta que deve reger aquilo que nós fazemos. No original, essa palavra ela está mais ligada a um limite, né? Até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar. É um estatuto, é aquilo que deve reger o meu comportamento. E depois nós temos a palavra também juízos, esses são os juízos. E essa é a ideia de uma sentença proferida por um juiz. Uma sentença é uma ordem, uma sentença expressa o final de um processo, né? Uma sentença. Deus nos tem dado sentenças através da sua palavra, que nos mostram sua vontade, que nos mostram o seu caráter. Deus é um juiz perfeito. Deus é um legislador perfeito, né? E a sua sentença, a sua vontade é inquestionável e irrevogável. Impressionante como tem pessoas tentando distorcer a Bíblia para fazer com que ela diga coisas que Deus abomina, né? Negando mandamentos claros de Deus. Irmãos, Deus nos dá os seus juízos e os seus juízos são imutáveis, eternos e perfeitos. Então, enquanto o mandamento expressa a ideia de responsabilidade, a nossa responsabilidade, estatutos fala do nosso modo de viver e juízos nos alerta também para as consequências daquilo que nós fazemos. Então, mandamentos nos falam da nossa vida diante dos homens, como nós estamos vivendo diante dos homens. Estatutos nos falam da nossa vida conosco mesmo, do nosso coração. A minha conduta, o meu caráter. E juízos é a minha vida diante de Deus. O juiz que vê tudo, que sabe de tudo. E que, como diz Paulo lá em Romanos, no capítulo 3, julga cada um de acordo com as suas obras. Então, irmãos, quando Deus ele nos dá sua palavra, ele nos dá sua palavra completa para toda a nossa vida e para todos os nossos relacionamentos. Quem é que ordena isso? Versículo 1 nos diz, quem ordena é o Senhor, o nosso Deus. E ele manda que a sua palavra seja ensinada, para que a sua palavra seja também praticada. Deus não nos deixa sem instrução. Qual é o objetivo? O objetivo no versículo 2 é temer o Senhor, honrar o Senhor, reverenciar o seu nome, viver uma vida que o agrade, viver uma vida que procure a sua glória. A quem é essa ordem se destina? Ela se destina ao povo de Israel, mas ela também se destina a nós, dentro do contexto de nova aliança. Nosso Deus não mudou, né? Ele não mudou. Da mesma forma como ele deseja ser obedecido no Antigo Testamento, ele ainda deseja ser obedecido pela sua igreja. E o Novo Testamento corrobora isso, né? Qual é a duração disso, né? Qual a duração disso? O versículo 2, no final, nos diz, né? Todos os dias da tua vida. Ou seja, irmãos, a obediência do cristão, ela deve ser durante todos os dias da sua vida. Ela dura para sempre, para todas as gerações. Deus nos salva independentemente das obras que nós fazemos, né?
porque nós jamais vamos conseguir obedecê-lo a ponto de conseguirmos conquistar a nossa salvação. Deus nos salva independentemente das nossas obras, mas Ele mesmo nos ordena que nós sejamos fiéis a Ele. Não porque nós vamos perder a salvação, mas porque é a nossa resposta mínima diante do seu caráter e diante da sua graça. Irmãos, nós não podemos viver uma vida libertina. Nós não podemos conceber que isso é o evangelho, porque não é. O apóstolo Paulo deixa muito claro na sua carta aos Romanos, também na defesa que ele faz aos Gálatas, nós não devemos cumprir a lei de Deus com a intenção de sermos salvos pela nossa obediência. Mas nós também não podemos viver como se Deus nunca tivesse nos dado mandamentos para nós obedecermos. Porque Deus exige obediência e Ele mesmo nos dá o caminho para que nós o obedeçamos. Então, nós precisamos ser fiéis, nós precisamos obedecê-lo. Deus deseja ser honrado e obedecido por nós. E a bênção em guardar os mandamentos do Senhor, a bênção em praticar a palavra de Deus. Infelizmente, nós temos visto, e isso já faz muito tempo, nós temos uma facilidade muito grande e muitas vezes aprendermos as coisas, mas nós temos dificuldade em praticarmos aquilo que nós aprendemos. Quando se trata da palavra de Deus, isso ainda mais claro, né? É muito fácil nós aprendermos a palavra de Deus. Nós aprendemos constantemente a palavra de Deus. Nós temos estudos bíblicos diversos durante a semana. Nós temos à nossa disposição a Bíblia. Nós temos à nossa disposição pregadores que nos ensinam, que nos instruem. Nós podemos nos alimentar diariamente, devemos nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Mas como é difícil nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, né? Uma vida de fidelidade, o servo fiel não é aquele que apenas ouve, não é apenas aquele que aprende, mas é aquele que pratica, para que nós sejamos praticantes. Um outro princípio eterno que nós extraímos desse texto aqui, irmãos, é que a fidelidade a Deus, ela também passa pelo amor a Deus, né? E o versículo 5, que é citado pelo Senhor Jesus no Novo Testamento, né, nos diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Uma afirmação grandiosa, né? Que começa também no versículo 4, quando diz: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quero meter um pouquinho esse versículo, porque ele, no hebraico, no original, ele está afirmando literalmente, ele usa o nome de Deus aqui, né? Tanto que, na maioria das traduções, a palavra Senhor aparece com todas as letras maiúsculas, que é o nome de Deus falado lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, quando Moisés pergunta o nome de Deus. E ele responde, eu sou, né? Ali, em Êxodo capítulo 3, é como se o Senhor estivesse dizendo lá, eu sou o que fui, sou o que sou e sou o que serei. E depois, quando o Senhor diz para Moisés, diga para Faraó que Yahvé o mandou. O nome de Deus, nós não sabemos exatamente qual é a pronúncia correta, né? Porque no hebraico nós não temos as vogais. Dentro da tradição, nós não sabemos se é Yahvé ou se é Ievá. Alguns pensam que é um ou outro, talvez não seja nenhum nem outro. Fato é que essa pronúncia se perdeu, então os tradutores da Bíblia optaram por colocar aí a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, porque o judeu fazia isso. O judeu, para não pronunciar o nome de Deus e não incorrer no risco de pronunciar o nome de Deus em vão, ele substituía na sua leitura do hebraico, ele substituía o nome de Deus pela palavra Adonai, que é a palavra Senhor. Então, os tradutores optaram por, a maioria, né, as traduções mais antigas, por traduzir como Senhor. Mas esse texto é como se estivesse dizendo assim, o Senhor é o único Senhor, né? Deus é o único Deus, Ele é o único. Ele é o único. Por que isso é importante, irmãos? Porque o caráter de Deus é único. Quando nós pensamos a respeito do ser de Deus, da pessoa de Deus,
Ele é único, ele é incomparável, ele é eterno, imutável, soberano, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é onisciente, onipresente, onipotente. E quantos atributos de Deus nós sabemos, conhecemos e a sua palavra nos revela, né? Nosso Deus é incomparável, nosso Deus é único. Uma leitura do Salmo 115 nos permite também concluir isso, né? Quando o salmista diz assim, que os deuses, os outros deuses, não passam de obras de mãos de homens, né? Tem ouvidos, mas não ouvem, tem bocas, mas não falam. Mas o nosso Deus é incomparável. O nosso Deus, ele é único. E por isso ele é digno do nosso inteiro amor. Ele é digno do nosso inteiro amor, porque não há ninguém como ele. O mandamento é para amar ao Senhor aqui, de maneira completa, com todo o nosso ser, de coração, de alma, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Amar ao Senhor com todo o nosso ser. Lá em Marcos, no capítulo 12, nós encontramos um texto, já citei aqui, né, mas é importante dizer de novo, que um intérprete da lei, com o intuito de provar o Senhor, ele pergunta qual era o mandamento mais importante da lei. Curioso pensarmos nesse texto, porque os rabinos, eles tinham 613 mandamentos nessa época aí. Eles tinham 613 mandamentos, que é o número de dias do ano mais o número de ossos, o número de dias do ano, né? Mais o número de ossos do corpo humano dava 613 mandamentos. É óbvio, irmãos, que grande parte desses mandamentos não estavam na Bíblia. Eles haviam acrescentado várias coisas, como, por exemplo, a distância que se podia andar no sábado e outras coisas mais. E não havia um consenso entre eles de qual seria o mandamento mais importante desses 613. Então, esse intérprete da lei vai até o Senhor com a intenção de provocar, né, de provar, de fazer o Senhor dizer alguma coisa errada, e pergunta qual era o mais importante. E o Senhor responde usando esse versículo, versículo 5, e também o versículo de Levítico 19, versículo 18, quando ele diz: amarás teu próximo como a ti mesmo. Mas, se tratando da citação que o Senhor faz aqui de Deuteronômio, o Senhor acrescenta, né? Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força, e o Senhor Jesus acrescenta também de todo o teu entendimento. O Senhor Jesus coloca mais uma coisa aí. Por que o Senhor faz isso? Porque no contexto judaico, o ser humano era formado por... O que caracterizava o ser humano era seu coração, sua alma e sua força. Mas para o grego, lá no contexto do Senhor Jesus, no Novo Testamento, no primeiro século, no pensamento grego, o entendimento era também uma parte essencial do ser humano. Então o Senhor acrescenta também: amarás o Senhor de todo o teu entendimento. Ou seja, nós precisamos amar o Senhor com todo o nosso ser, com tudo que há em nós. Toda a nossa consciência, todo o nosso ser precisa se converter ao Senhor. Todo o nosso ser precisa se render ao Senhor, precisa amá-lo de forma completa. Nós devemos amar ao Senhor com nossa alma, nós devemos amá-lo também com o nosso entendimento, com a nossa mente. E creio, irmãos, que é uma das partes mais difíceis de converter, seja a nossa mente. Fazê-la entender que o Senhor é único, que o Senhor é digno da nossa devoção, que o Senhor é digno da nossa adoração. Nós precisamos amá-lo com todo o nosso ser. Uma outra verdade, um outro princípio eterno que nós extraímos desse texto também é que nós devemos memorizar e transmitir as verdades de Deus. O próximo mandamento é que as palavras do Senhor estejam gravadas em nosso coração. Enquanto o primeiro princípio nos fala de prática, o terceiro princípio nos instrui a respeito de guardar, reter verdades de Deus. Uma coisa está evidentemente ligada à outra, mas nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração. Nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa mente. Ele diz no versículo 6: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te, ao levantar-te.
A palavra de Deus deveria estar em todos os lugares, em todos os momentos, na boca de todos, e todos tinham a responsabilidade de falar em todos os momentos, né? Deus está declarando aqui, irmãos, algo que os pedagogos descobriram há não muito tempo, né? Que é a repetição que leva ao aprendizado. Deus está dando aqui princípios também de criação de filhos, de educação de filhos. E ele está falando com os pais, né? Tu inculcarás na cabeça dos filhos, né? Tu os inculcarás e delas falarás. E depois, no versículo 20, ele diz, quando o teu filho no futuro te perguntar, você explique, né, o que são as ordenanças, os mandamentos do Senhor. Irmãos, nós precisamos reter a palavra de Deus. A memória devia fazer parte da vida. E quando nós lemos os Salmos, grande parte dos Salmos são louvores retomando e relembrando os feitos do Senhor no povo de Israel. Mesmo no Novo Testamento nós encontramos memoriais, não é? Nós temos a ceia do Senhor, que é para nós um memorial. O Senhor diz, fazer isso em memória de mim. Por que nós somos chamados a relembrar constantemente grandes verdades da fé? Porque nós temos uma facilidade muito grande de nos esquecermos das coisas que são mais importantes. E eu não sei se isso acontece com os irmãos, mas acontece comigo. Eu tenho uma facilidade muito grande de lembrar de coisas que são irrelevantes, de coisas que não são importantes, e esquecer de coisas que são fundamentais, coisas que são importantes. A nossa mente é assim, né? Mas nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu um cérebro. Nós temos equipamentos hoje, nós temos tecnologia avançada e temos equipamentos que conseguem armazenar uma grande quantidade de dados. Mas até hoje, ninguém conseguiu quantificar o quanto de dados o nosso cérebro consegue armazenar. Nós temos um cérebro que Deus nos deu, que é um HD sem limites. Ele grava muitas informações. Usemos isso para o nosso bem, né? Usemos isso para a palavra de Deus. Coloquemos a palavra de Deus. Vamos inculcar a palavra de Deus em nós, nos nossos filhos, nas gerações que virão. Provérbios nos diz, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e até quando for velha não se desviará dele. Ali nos fala desse princípio de retermos, ensinarmos, repetirmos, memorizarmos e fazer com que nossos filhos também se lembrem. Uma outra coisa que é preciso lembrar também, o Senhor diz aqui para o seu povo, lembrar que quem eles eram antes do Senhor, quem eles se tornaram com o Senhor e como eles se tornaram o povo de Deus. Porque o Senhor está dizendo a partir do versículo 21, né, que quando o teu filho perguntar, então eles deveriam dizer que eram escravos, eram servos de Faraó, que o Senhor os libertou e que eles se tornaram povo de Deus na terra que o Senhor prometeu para eles. Sabe, irmãos? Muitas vezes nós não nos lembramos de quem nós éramos antes do Senhor nos salvar. Muitas vezes nós não nos lembramos de que nós éramos escravos do pecado, que nós estávamos perdidos sem Deus no mundo e que o Senhor nos libertou com o seu poder, com a sua graça. Nós precisamos frequentemente nos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós, para que nós nos lembremos quem nós somos. Somos povo de Deus, somos filhos de Deus. E por isso precisamos viver com fidelidade a esse Deus. Vamos nos esforçar para memorizar a palavra do Senhor. E por fim, um quarto princípio. Existem outros princípios nesse texto, mas quero parar nesse quarto. O Senhor nos chama a rejeitar todo e qualquer tipo de idolatria. Nós encontramos nos versículos 13 a 19. O Senhor, teu Deus, temerás, a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. O Senhor está, então, aqui chamando atenção para os 2 primeiros mandamentos da lei, não é? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Ao Senhor, teu Deus, temerás, só a Ele darás culto. Mais uma citação que o Senhor Jesus fez, né? Quando o diabo tentou, o Senhor citou esse texto, né? Ao Senhor temerás, só a Ele temerás.
Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã. Israel tinha saído da terra do Egito, uma terra idólatra, e estava perto de entrar na terra de Canaã, uma outra terra idólatra. O Senhor tinha ordenado já que eles expulsassem os cananeus de lá, para que eles não corressem o risco de serem contaminados e seguirem os deuses de Canaã. Eles estavam tomando posse de uma terra onde o Senhor mesmo diz, eles não tinham plantado as coisas que estavam lá, não tinham construído as casas, não tinham enchido as casas, mas iam encontrar tudo isso pronto para eles. E o Senhor pede, então, que eles não se esqueçam. E às vezes a gente lê esse texto e pensa, será que é possível se esquecer de um Deus que te deu uma casa cheia, plantações prontas, uma terra que mana leite e mel, depois de todo o sofrimento? Será que é possível se esquecer desse Deus? E às vezes a gente olha para o povo de Israel e pensa, né? Que povo difícil, né? Que povo rebelde. Quando na verdade nós deveríamos pensar que eram pessoas como nós, seres humanos como nós, que tinham a carne como a nossa. E sim, é possível se esquecer. É possível. Como aconteceu na história de Israel. Impressionante e triste ao mesmo tempo, como o pecado que Deus mais abomina, o pecado que Deus mais combate, que Deus mais alerta, o pecado da idolatria, é justamente o pecado que mais o povo comete. E é também o pecado que nós mais cometemos, irmãos, porque o nosso coração é idólatra. O nosso coração se desvia do Senhor. Não para imagens de escultura, mas muitas vezes para pessoas, para relacionamentos, para posses, para tantas outras coisas. O nosso coração tem a tendência de ser idólatra. Tem a tendência de ser idólatra. E nós olhamos para cá. O povo caiu na idolatria lá em Canaã. O Senhor está ordenando também. Deus é zeloso. O Senhor teu Deus é zeloso. Versículo 15. Para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Esse aqui é um outro mandamento, né? O Senhor Jesus cita esse mandamento para Satanás, lá na tentação. O diabo leva até o pináculo do templo e diz, né? Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui até lá embaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Satanás cita o Salmo 91, completamente fora de contexto, né? Como alguns têm citado aí. Satanás também cita, no mesmo sentido, que nada aconteceria ao Senhor, porque o Salmo promete uma proteção em qualquer situação. Nós sabemos que o Salmo não deve ser interpretado assim, né? E o diabo usa assim, e o Senhor responde com esse versículo: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas aqui o Senhor está dizendo de um episódio que aconteceu em Massá. Como nós podemos tentar o Senhor? Como nós podemos tentar o Senhor? Se nós temos um mandamento para não tentar o Senhor, como é possível tentá-lo? O Senhor cita isso para o diabo, mas aqui o texto está citando para o próprio povo. Ou seja, é possível nós tentarmos o Senhor. Como nós tentamos o Senhor? O que aconteceu em Refidim? O que aconteceu em Massá? Né? O povo chegou ali, não havia água para beber. Então o povo começou a murmurar, a reclamar, como diversas outras vezes. E quando Moisés ele ora ao Senhor e expõe a situação ao Senhor, ele diz assim: eles estão a ponto de me apedrejar. Há um detalhe em Massá que também existe na tentação de Jesus. Tanto o diabo quanto o povo, nesse episódio aqui de Massá, eles suscitam dúvida, eles duvidam, né? O diabo duvida se tu és o filho de Deus, e o povo duvida. Deus nos tirou do Egito para nos trazer para o deserto para nós morrermos de sede. Então, o povo duvida de Deus, do caráter de Deus. Se Deus é quem ele diz que é, por que nós estamos com sede? E o diabo duvida de Cristo. Se tu és o filho de Deus, por que não se atira? Então, irmãos, nós tentamos a Deus quando nós duvidamos do seu caráter, quando nós duvidamos da sua pessoa, quando nós duvidamos da sua bondade, da sua fidelidade.
Nós estamos tentando o Senhor quando nós duvidamos de quem Ele é, quando nós duvidamos do seu zelo, da sua proteção, do seu cuidado por nós. Nós o tentamos quando nós caímos na idolatria, quando nós pensamos assim, se Deus não serve, então outro deve servir, vou procurar outro que sirva. Nós, muitas vezes, inconscientemente podemos cometer esse pecado. O Senhor é o único Deus, deseja exclusividade total. Nosso coração tem facilidade de se voltar à idolatria. Por isso nós precisamos vigiar, irmãos. O Senhor é o único Deus. O Senhor é digno da nossa fidelidade. Nós nos lembremos desses princípios eternos e coloquemos em ação nas nossas vidas, né? Que nós sejamos aprendizes da palavra de Deus, mas principalmente praticantes dela. Que nós amemos a Deus com todo o nosso ser. Nós sejamos diligentes em memorizar e transmitir as verdades de Deus, e ensinar essas verdades para os nossos filhos, para as próximas gerações, e que nós, principalmente, rejeitemos todo tipo de idolatria, porque o Senhor deseja exclusividade total. Ele é digno da nossa fidelidade. Ele é digno do nosso amor. Ele é digno da nossa obediência. Que sejamos fiéis a Ele e vivamos para a sua glória. Amém.